Olá, amante do terror. A SCP desse vídeo é uma das mais fortes que eu já vi, sendo também uma das principais vilãs da Fundação SCP. Ela é uma antinarrativa quase onipotente, uma deusa do universo SCP, que pode surgir dentro de histórias. Por causa desse poder, a entidade pode destruir instantaneamente a história que ela escolheu. Isso faz dela uma das ameaças mais perigosas conhecidas, se não a mais. Por causa do próprio universo da Fundação SCP ser uma história, e ela pode destruir tudo em um instante. Não sabemos dizer quando isso começou. Nós só descobrimos os desaparecimentos por causa dos rastros que foram deixados. Os efeitos da entidade aconteceram sem nenhuma motivação, tornando tudo irreversível. Ou a lógica está sendo prejudicada, ou a nossa capacidade de entender ela está. Não se sabe quando e como a SCP foi criada, ou se ela sempre existiu. Ela, afinal de contas, é um mistério até para si mesma. A primeira presa foi uma palavra, que por ter sido devorada foi completamente esquecida. Depois disso, um verso foi devorado, deixando ela satisfeita por um tempo. Mas depois disso, tudo virou um vício, e agora quer devorar todas as histórias que estiverem no seu caminho. A Fundação descobriu ela pela primeira vez quando estavam investigando algumas mídias que estavam sendo discutidas por pessoas que ainda se lembravam delas, mas que foram destruídas pela SCP. A Fundação no começo classificou a criatura como Euclídeo, porque achavam que ela não representava muita ameaça para a realidade do nosso mundo. Mas depois de descobrirem seus verdadeiros poderes, os pesquisadores contrataram vários autores que começaram a alimentar a entidade com várias histórias aleatórias, para desviar a atenção dela dos arquivos importantes da Fundação. Um dia, algo muito esperado para todos os leitores que gostam da Fundação aconteceu. Um SCP lutou contra o poderoso Rei Escarlate, e foi nada mais nada menos que a Anafábula, a SCP desse vídeo. Ela aprisionou o rei dentro de uma torre no deserto do Atacama. Porém, o Rei Escarlate simplesmente riu e quebrou os selos de proteção de cada andar da torre. Mas isso foi em vão porque a 2747 manipulou a história de uma forma que ele nunca seria libertado. O rei percebeu sua derrota e permaneceu preso dentro da torre por toda a eternidade, o que permitiu que a SCP usasse ele como o seu peão para destruir tudo, com o Rei Escarlate destruindo mundos enquanto ela destruía universos. Vocês têm noção que a gente simplesmente esperou uma luta foda e sangrenta entre o rei e outra criatura e essa SCP simplesmente moldou a história para que no fim dela o Rei Escarlate nunca conseguisse fugir? Por essa nem o futuro esperava. Como a 2747 é uma anafábula, ela é basicamente um fenômeno que existe além das camadas da realidade, e depois da sua aparição dentro de uma história, ela vai destruir ela no mesmo instante. Esse processo não pode ser visto e nem percebido, mas as pessoas que leram as histórias antes delas desaparecerem ainda podem se lembrar. Ela pode aparecer quando as seguintes coisas acontecem: quando as obras são deixadas incompletas ou com finais incertos e abertos. Pode aparecer em qualquer mídia contendo histórias, incluindo livros, músicas, sites e videogames. Quando a Fundação SCP tentou construir uma descrição completa na página para ela, acidentalmente fez com que ela surgisse dentro da sua própria página e pegou suas informações, deixando elas incompletas e permitindo que ela começasse a consumir o universo da Fundação. E depois de ter feito isso, se moveria para a história superior, que continha a história da Fundação SCP. Além do feito incrível de ter praticamente destruído o Rei Escarlate, ela também foi capaz de manipular a história novamente, derrotando o SCP-3125 junto com o 5800. Mesmo que depois disso, o 3125 ressuscitou e acabou assumindo o controle do Rei Escarlate. De qualquer forma, isso foi um feito e tanto. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo sobre o 3125. Ele é nada mais, nada menos que a possível causa do When Day Breaks acontecer. Vale muito a pena ver e eu vou estar deixando o card acima. Por ela ser um conjunto de ideias que manipula histórias, a SCP não tem uma forma real. Quando um prisioneiro da Fundação olhou para ela, ele simplesmente a descreveu como uma mistura de espinhos, a cor preta, o número 7, que na religião cristã significa o número da perfeição, e também o esquecimento total. Ela não demonstra muita personalidade, porque só aparece para destruir algumas histórias e nada mais. Mas é bem claro que ela é inteligente e tenta a todo momento inserir vários gatilhos para facilitar a sua manifestação dentro de histórias.
Fica claro que ela não se importa com nada que destrói, como inúmeras vidas que deixaram de existir, e parece gostar de devorar a maior quantidade de histórias que conseguir. Também parece odiar alguns autores das camadas superiores, tentando sempre devorá-los. Um SCP descreve a 2747 como a noiva do príncipe, que é descrita como uma bruxa não humana, má e que incorpora a morte, onipresença, sadismo e magia. Ela incorpora a decadência, cegueira e fuga. Vários ex-membros da Quinta Igreja adoravam a SCP como um deus todo-poderoso da destruição e profetizavam que ela uma hora ou outra traria o fim de tudo. Eles foram chamados pelos quintistas de anafabulistas. Em outro arquivo, sugere que os filhos do Rei Escarlate possivelmente adoravam ela, já que depois dela ter destruído o Rei Escarlate, ela praticamente tomou o corpo dele e continuou usando ele, fazendo com que os seus filhos acreditassem que era o próprio rei ali. Mas a Dama dos Espinhos Negros foi esperta e selou o rei na sua própria história, as marcas da sua libertação se tornando as da sua morte. E então, tarde demais, ele percebeu que o número 7 nunca foi dele.